Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 12 de agosto. Por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal valida a regra da Agência Nacional de Petróleo que obriga os agentes da cadeia de comercialização de combustíveis a contratar laboratórios previamente credenciados para fazer a análise das amostras. Esse é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. Partido pede no Supremo que governo federal apresente Plano Nacional de Combate à Varíola dos Macacos. Confederação Nacional de Saúde questiona no STF piso salarial de profissionais de enfermagem. E ainda, para evitar fraude no uso de cotas raciais, Tribunal de Justiça do Paraná forma comissão para confirmar a autodeclaração de candidatos negros à magistratura. O Partido Socialista Brasileiro ajuizou no Supremo Tribunal Federal ação em que aponta negligência e inércia do governo federal em relação à varíola dos macacos. A DPF acusa a inexistência de um plano nacional efetivo de combate à disseminação da doença. Segundo o PSB, a falta de condições mínimas para controlar a propagação do vírus e a desarticulação para distribuir e aplicar vacinas revelariam retrocesso em matéria constitucional. A legenda ainda afirma que a inatividade estatal violaria a jurisprudência do próprio Supremo, desenvolvida no contexto da pandemia da Covid-19, sobre a necessidade de proteção à saúde pública como um direito indisponível e irrenunciável. Os julgamentos de recursos que questionam investigações sobre o presidente Jair Bolsonaro estão suspensos no plenário virtual do Supremo após um pedido de vista do ministro André Mendonça. Os recursos da Procuradoria-Geral da República e da Advocacia-Geral da União questionavam duas investigações que apuram a conduta do presidente Jair Bolsonaro. O recurso da PGR era contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a abertura de inquérito para apurar fala de Bolsonaro que ligou a vacina contra a Covid ao risco de contrair HIV. Já o recurso da AGU era contra a decisão de Moraes, que, atendendo ao Tribunal Superior Eleitoral, determinou a abertura de inquérito para apurar vazamento de dados sigilosos pelo presidente. Alexandre de Moraes é o relator das duas ações e o voto dele ocorreu no início do julgamento dos temas no plenário virtual. Moraes votou contra os recursos que questionam investigações sobre Bolsonaro, mas a sessão foi suspensa minutos depois pelo pedido de vista de André Mendonça. E o ministro Alexandre de Moraes pediu mais tempo para analisar o processo que vai decidir se o Supremo mantém ou não a elegibilidade do ex-governador de Rondônia, Ivo Cassol. O caso estava em julgamento no plenário virtual da Corte, em regime de urgência, e tinha previsão de encerramento ainda nesta sexta-feira. A sessão do plenário virtual do Supremo Tribunal Federal foi convocada para decidir se o colegiado confirmaria ou não liminar do ministro Nunes Marques, que suspendeu os efeitos da condenação do ex-governador de Rondônia, possibilitando o registro dele como candidato nas próximas eleições. Ivo Cassol foi condenado pelo STF em 2013 pelo crime de fraude a licitações entre os anos de 1998 e 2002, quando ele era prefeito do município de Rolim de Moura. A condenação foi de 4 anos de detenção em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e multa de R$200 mil. Em dezembro de 2020, a pena foi declarada extinta, mas a suspensão dos direitos políticos foi mantida. A defesa do político pedia a revisão dos efeitos da ação penal quanto à inelegibilidade de Cassol. Na semana passada, o ministro Nunes Marques, relator do caso, concedeu a liminar, permitindo a candidatura dele a governador de Rondônia, tendo em vista que o período do registro no Tribunal Superior Eleitoral acaba na próxima segunda-feira, dia 15 de agosto. Com o pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes na análise do mérito, ainda não há nova data para o julgamento ser retomado. Na próxima segunda-feira deve ser concluído no plenário virtual da Corte o julgamento de uma ação em que associações questionam a lei de Pernambuco que proíbe a oferta de serviços adicionais por empresas de telefonia. A norma é de 2019 e estabelece que ficam proibidas a oferta e a comercialização de serviços de valor adicionado, digitais, complementares, suplementares ou qualquer outro, independentemente de sua denominação, de forma onerosa ao consumidor
quando agregados a planos de serviços de telecomunicações. A Associação Nacional das Operadoras Celulares e a Associação Brasileira de Concessionárias de Serviço Telefônico Fixo comutado entraram com ação no Supremo questionando a lei. As entidades alegam que a norma invadiu competência privativa da União para legislar sobre a matéria, exercida por meio da edição da Lei Geral das Telecomunicações, que diz que cabe à União organizar a exploração dos serviços de telecomunicações, o que inclui a comercialização e o uso dos diversos serviços específicos e agregados. Ainda conforme as associações, a norma estadual viola os princípios da isonomia, da livre iniciativa e da proporcionalidade. Em dezembro de 2019, o então relator ministro Celso de Mello deferiu a medida cautelar para suspender a eficácia da lei. O caso, então, foi levado para julgamento em sessão no plenário virtual. O relator é o ministro Nunes Marques, que entrou na vaga de Celso de Mello. Marques votou pela procedência da ação, ou seja, declarando que a lei é inconstitucional. Ele entende que a lei pernambucana acaba por interferir indiretamente na prestação dos serviços de telecomunicação, porque restringe o plano de negócio das empresas do setor, com possíveis prejuízos para o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão. O prazo para encerrar esse julgamento termina na segunda-feira. Por unanimidade, o plenário do Supremo manteve a validade da regra da Agência Nacional de Petróleo, que obriga os agentes da cadeia de comercialização de combustíveis a contratar laboratórios credenciados pela ANP para fazer análise de amostras. A ação apresentada na Corte alegava ofensa a princípios como da legalidade, da livre iniciativa e da liberdade contratual. Mas o colegiado acompanhou o entendimento do relator, ministro Alexandre de Moraes, de que não há impedimento para que a matéria seja tratada pela ANP. Segundo o voto, as regras não transferem às empresas a competência fiscalizatória da ANP, nem obriga o mercado a se autofiscalizar. Nos termos da resolução, a finalidade dos resultados é a geração de indicadores de qualidade dos combustíveis automotivos comercializados no país. Assim, é plausível que o custeio dos exames alcance todos os agentes econômicos da cadeia que, obtendo os lucros da atividade, também têm o dever de assegurar ao consumidor a qualidade dos produtos. O Tribunal de Justiça do Paraná é um dos primeiros do país a instituir uma comissão para confirmar a autodeclaração de candidatos negros à magistratura. A medida evita fraude no uso das cotas raciais em concursos. No concurso mais recente do Tribunal do Paraná, 7 candidatos chegaram à fase da prova oral para cargos de juiz substituto por meio de cotas raciais. A comissão de avaliação instalada pelo tribunal confirmou a veracidade da autodeclaração de 6 dos 7 candidatos. Desde 2015, o CNJ determina a reserva de 20% das vagas para cargo de juiz para quem se considera negro. O objetivo é reduzir a desigualdade racial na justiça brasileira. Este ano, o CNJ passou a exigir a criação de uma comissão para testar a veracidade da autodeclaração e evitar fraudes em concursos para a magistratura. Essa determinação deve ser aplicada apenas para os editais de concursos publicados a partir do fim de abril, quando a resolução entrou em vigor. Em maio deste ano, o CNJ suspendeu a posse de um candidato aprovado para a vaga de juiz substituto no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pelas cotas raciais. A comissão do tribunal analisou as características do candidato e entendeu que ele não teria direito de concorrer à vaga por meio de cotas. Com a proximidade na instalação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, em Minas Gerais, o TRF, em 19 de agosto, o TRF da 1ª Região publicou uma portaria para regulamentar a remessa de processos judiciais para a nova corte. A Lei 14.226, aprovada em outubro de 2021, criou o Tribunal Regional Federal da 6ª Região e, com isso, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região tem participado ativamente de algumas fases de implantação do novo TRF.
E isso porque o novo tribunal terá jurisdição em Minas Gerais, estado que atualmente integra o conjunto de seções judiciárias da primeira região. O TRF6 será instalado no dia 19 de agosto. Por isso, o presidente aqui do TRF1, desembargador federal José Amilcar Machado, assinou uma portaria que regulamenta a remessa de processos judiciais com origem em Minas Gerais, da primeira para a sexta região. Essa remessa será realizada exclusivamente por meio do Sistema do Processo Judicial Eletrônico, o PJE, a partir de uma cópia da base de dados do TRF1 e da seção e subseções judiciárias de Minas Gerais. De acordo com a Portaria 551 de 2022, publicada no dia 8 de agosto, serão transferidos, mediante remessa e independente de despacho, os processos em tramitação que passarem à competência do TRF6, com exceção daqueles cujo julgamento em órgão colegiado tenha começado e não foi concluído. A norma destaca ainda que os processos físicos e digitais da Seção Judiciária de Minas Gerais, que estejam tramitando em sistemas diversos do PJE, permanecerão nos mesmos sistemas e detalha outros critérios para envio de processos em situações específicas após a instalação do novo tribunal, como os processos originários do segundo grau, desarquivados a pedido das partes, os processos com migração concluída para o PJE, os devolvidos pelas cortes superiores, dentre outras situações. O TRF6 contará com 18 desembargadores. Uma vaga é da única desembargadora federal do TRF1, Mônica Cifuentes, que pediu remoção. Outras 7 foram definidas pelo critério da antiguidade. Hospitais contestam no Supremo piso para profissionais de enfermagem. Voltamos em instantes. A TV Justiça sempre foi, para mim, uma grande fonte de conhecimento. E, nesse ponto, eu desejo vida longa à TV Justiça e que continue propagando informação a todos os brasileiros. A Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços questiona no STF o piso salarial dos profissionais de enfermagem. A lei que fixou o valor mínimo foi sancionada na semana passada. O piso estabelecido na lei para os enfermeiros é de R$ 4.750. Para a entidade que entrou com ação no Supremo, o projeto de lei que deu origem à norma foi aprovado de forma rápida e sem amadurecimento legislativo. Outro argumento é o de quebra da autonomia orçamentária dos estados e dos municípios, com risco de suspender tratamentos essenciais em razão da limitação dos recursos financeiros e do aumento dos serviços privados de saúde. Ainda de acordo com a Confederação, qualquer lei envolvendo aumento de remuneração dos servidores públicos federais é de iniciativa privativa do Poder Executivo. O relator da ação é o ministro Luiz Roberto Barroso. A Justiça Federal deve assumir a investigação sobre a chacina do Parque Bristol, em São Paulo. A decisão da terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça. Por unanimidade, o colegiado deferiu um incidente de deslocamento de competência e determinou a reabertura e a transferência para a Justiça Federal de inquéritos relativos ao caso conhecido como Chacina do Parque Bristol, uma série de homicídios cometidos em maio de 2006 por grupo de extermínio supostamente ligado a agentes de segurança pública de São Paulo, como represália a ataques da facção criminosa Primeiro Comando da capital. Como consequência da chacina, foram instaurados 2 inquéritos policiais. No primeiro deles, a polícia entendeu não haver elementos suficientes de autoria e, por isso, o Ministério Público de São Paulo requereu o arquivamento, que foi deferido pelo juiz. No segundo, também arquivado, o Ministério Público Federal alegou que não foram juntados exames periciais importantes para a elucidação dos fatos. A Procuradoria-Geral da República requereu no STJ o deslocamento da competência da Justiça de São Paulo para a Federal.
No STJ, o relator, ministro João Otávio de Noronha, ressaltou que o fato de as investigações estarem arquivadas não impede o deslocamento para a esfera federal, já que, de acordo com os autos, o arquivamento do caso teria sido precipitado, evidenciando falhas na atuação das autoridades estaduais quanto à obrigação de apurar, punir e adotar medidas para evitar a repetição de crimes semelhantes. A terceira sessão considerou ainda a existência de indícios graves de violação de direitos humanos no caso e a possibilidade de responsabilização do Brasil em razão de tratados internacionais assinados pelo país. O Tribunal Superior do Trabalho homenageou nesta quinta-feira personalidades e uma instituição com a entrega da tradicional Comenda da Ordem do Mérito Judicial do Trabalho. Uma premiação tradicional. É assim desde a década de 1970. A comenda é um símbolo do reconhecimento de personalidades ou instituições civis e militares, nacionais ou estrangeiras, pelo trabalho prestado à sociedade. As indicações são feitas pelo Conselho da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho. O presidente do TST, ministro Emanuel Pereira, destacou o perfil dos homenageados. Todos contribuíram de algum modo para a Justiça do Trabalho ou a outra área do Poder Judiciário, do Ministério Público ou da Advocacia. Todos aqueles que se irmanam à Justiça do Trabalho, aos objetivos da justiça social, para nós é gratificante a cada dia nós vermos a Justiça do Trabalho mais solidificada no coração e na mente do povo brasileiro. Este ano, 59 personalidades e uma instituição foram agraciadas em 5 categorias: Grão Colar, Gran Cruz, Grande Oficial, Comendador e Oficial. Entre as personalidades, a reitora da Universidade de Brasília, Márcia Abraão Moura, o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, José Alberto Simonetti. A advocacia receber, através do seu presidente, uma condecoração é justamente um momento de muita alegria, muito regozijo, e é com quem divido. É com quase 1.300.000 advogados que eu divido hoje essa condecoração que me é otorgada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Na categoria instituição, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte foi homenageada pela parceria com o TST na área de tecnologia da informação, por contribuir com a inovação na justiça trabalhista. Para nós é um motivo de grande satisfação pelo trabalho que nós vemos fazendo na universidade, extrapolando os seus muros, né, indo além fronteiras do próprio campus universitário, nesse intercâmbio com os vários segmentos organizados da sociedade, em particular com a Justiça do Trabalho. No próximo bloco, o TSE faz exposição em homenagem às mulheres que se destacaram no campo político e que são consideradas referência. Voltamos já. TV Justiça, parabéns por há 20 anos manter um jornalismo sério, um jornalismo de credibilidade, um jornalismo de imparcialidade, um jornalismo que mostra à sociedade que existe sim um acesso efetivo à justiça. Eu já aprendi muito e ainda continuo aprendendo aqui com vocês e também já tive a oportunidade de ensinar bastante. Muito obrigada mais uma vez e parabéns. Está em cartaz no TSE a exposição Mulheres Eternas. A mostra homenageia 38 mulheres que se destacaram no campo político e que são consideradas referência em suas lutas. Mulheres que se fizeram eternas, que fizeram história pelos seus atos, lutaram por políticas públicas e que deixaram um legado para as que vieram e as que ainda virão. Essa é a essência da mostra que está em cartaz no Tribunal Superior Eleitoral. 38 mulheres expoentes em todos os 27 estados brasileiros e no Distrito Federal foram eternizadas pelas mãos do artista plástico Manu Militão. A exposição faz parte do 2º Congresso Mulheres Eternas, Contribuições nas Políticas Públicas, realizado pelo Centro Universitário de Brasília, CEUB, em parceria com o Instituto Empodera.
Durante a abertura do evento, a ministra do TSE, Maria Cláudia Buchianeri, relembrou os 90 anos da Justiça Eleitoral e do voto feminino e convidou todos os presentes a uma reflexão. Eu convido todas e todos aqui para pensarmos juntos e juntas. Quais são as palavras que 90 anos depois, ainda hoje, a gente só usa no masculino? Pensemos juntos e juntas. A gente só fala governadora uma vez. A gente só tem uma governadora no Brasil hoje. A gente fala muito pouco a palavra senadora. Nós só temos 15% de mulheres senadoras num país que tem 53% de rostos femininos no seu eleitorado. Em discurso, o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, relembrou que, apesar de ainda estarmos distantes de uma sociedade igualitária, é preciso reconhecer que as recentes conquistas femininas carregam a assinatura das mulheres que vieram do passado e que abriram com sabedoria e perseverança os caminhos para o futuro. Nesta homenagem às mulheres que se fizeram eternas em todos os estados da Federação, é o reconhecimento de que o nosso país sempre contou com as mentes e os corações, com a inteligência, com o trabalho, com a dedicação e com o compromisso cívico das mulheres brasileiras. A nossa história é a história também da vida e das lutas dessas mulheres, que não se intimidaram pelas dificuldades de seu tempo e construíram suas histórias a contrapelo e apesar de todas as dificuldades. Ao fim do evento, o artista plástico Manu Militão, que assina as outras 38 obras, homenageou o ministro Edson Fachin. A Rádio TJ Minas completa um ano tocando músicas de qualidade e apresentando as notícias do Judiciário. A Rádio Web do Tribunal de Justiça de Minas Gerais foi reformulada e está com uma programação cheia de novidades. Pega a sintonia aí. É a Rádio TJ Minas, que toca música boa e tem notícias do Judiciário também. Bom dia, pessoal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E quem é o dono dessa voz? Te faço companhia nesta manhã de sexta-feira. A voz é de Marcelo Gomes de Almeida, jornalista e servidor do Tribunal de Justiça. Vem comigo que vamos bater um papo. Marcelo produz e apresenta o programa Manhã TJ Minas. O Manhã TJ Minas vai ao ar inédito toda sexta-feira. É simples acessar a rádio. Entre no site oficial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Clique em Comunicação, Rádio TJ Minas. Aí vai abrir esta página. Nela você confere toda a programação. Mas acima, clicando neste ícone, você sintoniza a rádio. Pode também baixar o aplicativo da Rádio TJ Minas. Meio Ambiente. O perigo no descarte das pilhas e baterias essa voz é minha. Recentemente eu gravei umas pílulas, que são pequenos informes sobre o meio ambiente e ficam rodando na programação entre uma música e outra. Mas esse espaço aqui, o estúdio, posso dizer que já estou bem habituado. Quer ver só? Vai! Olá, sou Cid Marcos. Começo agora mais um YCast, o podcast do iLab. O iLab é Unidade Avançada de Inovação em Laboratório do TJMG. O podcast traz sempre um bate-papo inédito. Hoje comigo está Bruno Apolinário. E se quem sabe faz ao vivo... Começa agora o TJ Minas Notícias. É assim que de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, o jornal TJ Minas Notícias é apresentado. Começam as inscrições para a 5ª edição do Centro de Reconhecimento. Esta é a dupla atual de apresentadoras. Eu sou Mércia Lívia. Eu sou Denise Guimarães. As jornalistas trazem as principais notícias do Judiciário. E para terminar esta edição... Você continua agora acompanhando a programação da Rádio TJ Minas. É isso. Fique ligado na programação da Rádio TJ Minas. Há um ano em nova fase, ela cresce em qualidade e conteúdo. Já são mais de 1.100 boletins informativos divulgados e novidades, como este trio aí.
Olá, tudo bem com você? Este é o Janela Jurídica. Eu sou Bruno Pinheiro. O bate-papo é bem humorado. E ele, Danilo Baião. Tudo bem, Danilo? Olá, Bruno. Estamos aqui grande não, só 1,76 m. Não chega a ser grande, não. No programa, os três que são jornalistas e servidores públicos deficientes visuais debatem assuntos marcantes da semana no Judiciário. Uma oportunidade de nos incluir, porque somos deficientes visuais e o tribunal nos estende esse espaço. Essa rádio cria uma aproximação maior do tribunal com a sociedade. Uma outra vertente, também muito importante, é a inclusão de pessoas deficientes visuais, servidores do tribunal que estão a prestar serviços de jornalismo nessa rádio. E assim, conversando... Eu não quero te ver aqui. Informando. O cartório é obrigado a comunicar o fato à justiça. E tocando música boa. A Rádio TJ Minas nunca desliga. E uma última notícia: militares retornam ao Tribunal Superior Eleitoral para conhecer mais detalhes da urna e do sistema eletrônico de votação. O repórter Henrique Amaral acompanhou a visita e tem mais informações. Boa noite, Henrique. Boa noite, William. Boa noite a todos. Neste momento, 9 técnicos das Forças Armadas, de Marinha, Aeronáutica e Exército, estão aqui no TSE, onde acompanham uma apresentação sobre a urna eletrônica e sobre o sistema eletrônico de votação. O Rafael Azevedo, que é o coordenador de tecnologia do TSE, está dando uma verdadeira aula sobre a urna. Ele já desmontou a urna para mostrar o funcionamento do aparelho, para mostrar como são alguns componentes ali da urna eletrônica, mostrou como funciona o terminal do mesário, o terminal do eleitor, como funcionam procedimentos como a totalização dos votos. Realmente uma verdadeira aula sobre a urna eletrônica, que acontece aqui na sala de inspeção dos códigos-fonte da urna, que são as linhas de programação, os comandos ali da urna e do sistema eletrônico de votação. O TSE, William, abriu essa sala em outubro do ano passado e chamou as entidades fiscalizadoras para virem aqui, incluindo aí as Forças Armadas. E as Forças Armadas foram uma das últimas instituições a virem aqui ao TSE fazer essa conferência dos códigos-fonte. Já estiveram aqui, por exemplo, o Partido Verde, o Partido Liberal, a Controladoria Geral da União, o Ministério Público Federal, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também o Senado Federal. E este ano, para as eleições deste ano, o TSE aumentou o prazo de inspeção dos códigos-fonte. Esse prazo era de 6 meses antes das eleições e agora é de 1 ano antes das eleições. Isso para dar ainda mais segurança e transparência ao processo eletrônico de votação, que há mais de 20 anos garante eleições limpas, livres e seguras. William. Muito bem, obrigado, Henrique. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, um excelente fim de semana.